Durante anos, os médicos tentaram esconder a verdade. A rainha da Inglaterra tinha uma ferida aberta no próprio corpo, e o cheiro dentro do palácio estava se tornando impossível de ignorar. No início do século XVIII, a corte britânica era um lugar onde aparência, poder e etiqueta eram levados extremamente a sério. Cada detalhe da vida da realeza era cuidadosamente controlado para transmitir autoridade e estabilidade ao reino. Mas dentro dos corredores do palácio, um problema silencioso começou a se espalhar. Um problema ligado à saúde de uma das mulheres mais importantes do império, Caroline of Ansbach. Durante muitos anos, Caroline foi conhecida como uma rainha inteligente e influente. Ela participava de discussões políticas, aconselhava o rei e era respeitada por muitos membros da corte. No entanto, em determinado momento de sua vida, algo estranho começou a acontecer com seu corpo. No início eram apenas dores ocasionais no abdômen, desconfortos que pareciam desaparecer e voltar de tempos em tempos. Os médicos acreditavam que aquilo era apenas resultado de fadiga ou problemas digestivos comuns. Mas com o passar dos meses, a situação começou a se tornar muito mais séria. As dores passaram a aparecer com frequência cada vez maior. Em alguns dias, Caroline precisava interromper reuniões importantes para se retirar discretamente para seus aposentos. Os médicos do palácio começaram a examinar a rainha com mais cuidado e logo perceberam algo extremamente preocupante. Uma hérnia havia se formado em seu abdômen, algo que, na medicina moderna, pode ser tratado com relativa facilidade. Mas no século XVIII, esse tipo de condição era extremamente perigoso. Com o tempo, a hérnia começou a crescer. O abdômen da rainha apresentava uma protuberância visível, que se tornava cada vez mais dolorosa. Mesmo assim, Caroline insistia em continuar participando da vida política da corte. Demonstrar fraqueza poderia gerar instabilidade no reino, e ela sabia disso. Então, mantinha a postura firme em público, mesmo quando o desconforto se tornava quase insuportável. Os médicos tentaram diversos tratamentos. Compressas, bandagens apertadas e misturas de ervas eram aplicadas na tentativa de reduzir o problema. Mas nada parecia realmente funcionar. Pelo contrário, a situação continuava piorando lentamente. Em determinado momento, a hérnia começou a se romper internamente, criando uma abertura dolorosa que causava infecções frequentes. O corpo da rainha estava literalmente começando a se deteriorar por dentro. Foi nesse ponto que o problema se tornou impossível de esconder completamente. Criados que trabalhavam nos aposentos reais começaram a perceber algo perturbador. Um odor forte e desagradável começava a surgir dentro do quarto da rainha. Os médicos sabiam exatamente o que aquilo significava. A infecção estava avançando. Em uma época sem antibióticos, uma infecção desse tipo podia se espalhar rapidamente e se tornar fatal. Mesmo diante dessa situação, Caroline continuava tentando manter a rotina da corte. Em reuniões políticas, mantinha a compostura. Durante eventos oficiais, aparecia vestida com roupas elaboradas que ajudavam a esconder o problema físico. Mas aqueles que estavam mais próximos sabiam que algo terrível estava acontecendo. Alguns criados relatavam que o cheiro se tornava cada vez mais forte. Outros diziam que a rainha parecia cada vez mais pálida e cansada. Nos últimos meses de sua vida, a situação se tornou dramática. A infecção causada pela hérnia rompida havia se espalhado pelo corpo. Os médicos tentaram procedimentos desesperados para aliviar a dor e conter o avanço da doença, mas o conhecimento médico da época simplesmente não era suficiente para lidar com um caso tão grave. Ainda assim, Caroline manteve a dignidade até o final. Mesmo enfraquecida, continuou acompanhando decisões políticas e conversando com membros da corte. Quando a rainha finalmente faleceu, muitos dentro do palácio sabiam que haviam testemunhado uma das doenças mais dolorosas já enfrentadas por uma figura da realeza europeia. A história de Caroline de Ansbach se tornou um lembrete sombrio das limitações da medicina naquela época. Por trás das coroas e dos vestidos luxuosos, a realeza também enfrentava doenças cruéis
que podiam destruir lentamente o corpo humano, mesmo dentro dos palácios mais poderosos da Europa.